Olá, minha querida aluna, meu caro aluno. Vamos iniciar na nossa primeira aula do curso e vamos falar do conceito de direito processual civil. Literalmente, esse ponto não está no seu programa. Entretanto, é preciso que a gente tenha uma noção do que é processo civil para que a gente possa entender os diversos pontos do programa. Então, ele, na verdade, faz parte, de maneira implícita, ele faz parte da nossa matéria. Aqui eu selecionei, em primeiro lugar, 3 conceitos doutrinários do que é direito processual. Repara que, como a gente vai ver, o direito processual civil é um ramo do direito processual. Então, a primeira ideia é do que é o direito processual. O que é isso? Então, vamos começar pela primeira definição doutrinária. Que diz assim, olha, é o ramo do direito, né? Vocês devem ter reparado que o direito tem vários ramos: direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito civil, direito processual, que estuda o conjunto de normas e princípios que regulam a função jurisdicional do Estado. Aqui eu queria fazer a atenção de você para a primeira coisa, que regulam a função jurisdicional do Estado. Então, o direito processual, ele tem como meta o estudo de uma das 3 funções estatais. Repara que o Estado, ele tem 3 funções. O Estado tem a função administrativa, tem a função legislativa e tem a função jurisdicional. Então, na verdade, o direito processual vai estudar essa função jurisdicional. Diga-se de passagem que daqui a pouquinho, no nosso ponto 2, a gente já vai falar de jurisdição, que é justamente essa função. Então, vai estar a função jurisdicional em todos os seus aspectos. Fixa um procedimento que é a seguir para obter a atuação do direito positivo nos casos concretos. O que é isso? O direito processual, ele vai estar casos concretos, né? Porque, repara bem, a jurisdição, como a gente vai ver, é a função estatal que vai consistir em quê? Em solucionar um litígio, solucionar um conflito. A palavra litígio quer dizer um conflito. Então, imagina, João vai entrar na justiça contra Maria para cobrar R$1.000. E a Maria diz que não deve nada. Então surge um conflito entre eles. É através da função jurisdicional que nós vamos solucionar esse conflito. E o direito processual é justamente o ramo que vai estudar como é que vai dar esse procedimento. Como é que vai ser a forma da solução desse conflito. Uma outra definição, um pouquinho mais profunda do que a primeira, chama atenção o quê? Que é o ramo do direito destinado principalmente à tarefa de garantir a eficácia prática e efetiva do ordenamento jurídico. O que é isso? A função jurisdicional, ela tem esse objetivo. O objetivo da função jurisdicional é solucionar um litígio, solucionar um conflito. Portanto, garantir uma eficácia prática e efetiva do ordenamento jurídico. Como é que o ordenamento jurídico vai solucionar esse conflito? E o direito processual serve para isso, para estudar como é que vai dar esse procedimento no exercício dessa função jurisdicional. Uma terceira definição, que para mim é a melhor de todas, que é do Alexandre Câmara, define de uma maneira muito sucinta direito processual como o quê? Como o ramo da ciência jurídica que estuda e regulamenta o exercício pelo Estado da função jurisdicional. Então, o papel do direito processual é justamente estudar como é que se regula a função jurisdicional, como é que essa função jurisdicional vai ser aplicada na prática. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que é essa função jurisdicional, o que é isso, o que é uma jurisdição, tá bom? Agora apenas chama atenção que o objeto do estudo do direito processual é a função jurisdicional. Então, desses 3 conceitos, a gente pode chamar a atenção de que, em primeiro lugar, que o direito processual é o ramo do direito público. Ora, o direito se divide em 2 grandes ramos, ou em 2 grandes áreas. É uma classificação tanto quanto clássica, tradicional. Muitos autores na modernidade dizem que não se aplica mais, mas na visão clássica, o direito se divide em direito público e direito privado. Então, de certa maneira, nessa divisão direito público e direito privado, o direito processual é um ramo do direito público, pois ali vai estar presente o Estado. No direito processual, a figura do Estado está presente. E esse Estado é o Estado juiz, é o Estado na função jurisdicional. Então, por isso que o objeto de estudo do direito processual é a
jurisdição. O que a gente vai aqui estudar é a figura da jurisdição. Combinado? Nesse exato minuto, vamos ter uma mini noção do que é jurisdição. A próxima aula já é para a gente começar a aprofundar do que é a jurisdição. Então, nessa mini noção de jurisdição, jurisdição é o quê? É uma função estatal, que tem o principal objetivo o quê? A solução de um litígio. Então, é uma função estatal que tem por objetivo solucionar um litígio. E como é que se soluciona o litígio? Como é que se soluciona o conflito? A gente vai solucionar o conflito pegando a lei e aplicando ao caso concreto. Então, imagina o seguinte: João está cobrando de Maria R$1.000. Maria diz que não deve nada. Então, cabe ao juiz pegar a lei, que existe lá em abstrato, e aplicar aquele conflito entre João e Maria, para saber quem está com a razão. Então, a função jurisdicional é a função de solucionar o litígio. Esse litígio é o conflito que está em juízo. Sempre que houver um litígio, quer dizer que há um conflito. E aí surge a figura do juiz para solucionar. E você pode chamar também de lide. Então você pode encontrar a palavra litígio ou a palavra lide, é a mesma ideia, tá? A ideia de que é um conflito de interesses que vai ao judiciário para que ele possa solucionar. O direito processual, ele se divide da seguinte maneira: você tem o direito processual comum, que está ligado com a jurisdição comum. Então, o direito processual comum é o direito processual civil e penal. E o direito processual especial, que é o penal militar, o do trabalho e do eleitoral. Se por acaso você já estudou poder judiciário em direito constitucional, de certa maneira é a divisão que a justiça sofre, né? A justiça se divide em justiça comum e justiça especial. E as justiças especiais são a militar, que vai julgar o crime penal, então vai tratar do direito penal militar, a justiça do trabalho e a justiça eleitoral. Então, para cada uma dessas justiças, você tem o quê? Você tem um direito processual próprio para elas. Então, você tem o direito processual penal militar, o direito processual do trabalho, o direito processual eleitoral. E nós temos a justiça comum, onde você tem a justiça civil e você tem a justiça comum. Dentro da sua justiça comum, tem matérias penais e matérias cíveis. Então, tem o processo penal e o processo civil. O processo civil, já avançando, ele tem uma característica residual. Vamos voltar um pouquinho antes da gente ir para a definição do Vicente Greco. É uma definição, ele tem um caráter residual. O que quer dizer esse caráter residual? É um caráter de sobra. Na verdade, o direito processual civil é aquele que não é penal militar, aquele que não é do trabalho, aquele que não é eleitoral, aquele que não é penal. Ele tem essa natureza residual. Ele acaba sendo muito amplo. Então, no direito processual civil, nós temos litígios envolvendo direito de família, litígios envolvendo uso capião, litígios envolvendo a posse e a propriedade, litígios envolvendo cobrança. Então, é muito amplo o campo do processo civil, porque justamente esse caráter residual que há a ele. Ele acaba tratando daquilo que não for processual penal, aquilo que não for processual penal militar, aquilo que não for processual do trabalho, aquilo que não for processual eleitoral. Então, disso, nós temos a definição do Vicente Greco. A gente vai sempre à doutrina para servir de base a gente para poder definir, dizendo que o direito processual civil é o quê? É o conjunto sistemático de normas e princípios que regula a atividade da jurisdição. Então, a primeira coisa é essa. O direito processual civil é o direito processual. Então, o que ele vai estudar? Ele vai estudar a jurisdição. O objeto de estudo dele vem a ser a jurisdição. Então, o que regula a atividade da jurisdição? O exercício da ação e o processo em face de uma pretensão civil. E essa pretensão civil é entendida como o quê? Cuja decisão esteja fora de atuação da jurisdição penal, da penal militar, da do trabalho e da eleitoral. Ora, de maneira muito clara, o que o autor chama a atenção para a gente, que tem uma característica residual. Por fim dessa definição, eu queria chamar a atenção dessa palavra pretensão. Isso é muito importante, que já no primeiro contato nosso você tenha isso em mente. Porque quando a pessoa ingressa em juízo, o que ela tem é uma pretensão. Então ela pretende algo. É interessante, é claro, que no campo prático essa pessoa acha que tem direito, por isso que ela está em juízo.
Mas para a gente aqui na nossa matéria, quando se ingressa com uma ação, o que a pessoa tem é uma pretensão. Então o direito processual é justamente isso, quando a gente vai estar estudando esse litígio no qual o autor pretende algo. Então é essa pretensão civil que vai ser a base do nosso estudo. Então, vamos dissecar a definição para que não tenha nenhuma dúvida, né? É o ramo do direito público, primeira coisa que já fora dito. Nós vamos ter aqui dentro normas e princípios, regras e princípios que vão regular o processo civil. O objeto de estudo é a jurisdição civil. Existem outras jurisdições, a penal, penal militar, a do trabalho, eleitoral, só que, como fora dito, o processo civil tem uma característica residual. Ele vai estudar aquilo que não for do processo penal, que não for do processo do trabalho, que não for do processo eleitoral, o que não for do processo penal militar. Então, minha querida aluna, meu caro aluno, muito obrigado por você ter assistido essa aula. Deixo aí o e-mail de contato, tendo qualquer dúvida, entre em contato comigo para que eu possa responder. Então o e-mail vem a ser dúvidas@carloseduardoguerra.com.br. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.